Muito boa tarde, terça-feira, 5 de julho. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante aqui no Arena Sport TV. A gente tem acompanhado aí casos recentes de atletas sendo punidos por doping, outras situações que a gente tem encontrado ao longo dos últimos meses. E nós resolvemos então conversar um pouco sobre esse assunto, saber por que é que alguns atletas acabam caindo nessas armadilhas, uns deliberadamente, outros acidentalmente. Quem é que consegue superar esse tipo de situação, né? Fazer uma diferenciação entre o uso do doping esportivo e o uso de entorpecentes, ver como é que essa coisa toda funciona. Então hoje no Arena a gente vai discutir esse tema. E claro, vamos falar também de Copa América, Campeonato Mundial Feminino de Futebol e outros assuntos no Arena Sport TV, que já está no ar. O esporte é a celebração da superação do ser humano sobre seus próprios limites. Às vezes, né, busca-se outras ferramentas para superar esses limites. A gente vai tentar entender o que é que faz com que algumas pessoas, alguns atletas usem essas ferramentas. E para isso nós temos convidados muito especiais. Eu queria começar com o doutor Ricardo Narras, que é médico especialista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina e Exercício, e ele vai contar para a gente um pouquinho esse encontro do esporte com essas substâncias. Quando é que isso se dá? Como é que a medicina vê esse tipo de situação? Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua colaboração. É uma preocupação da medicina esportiva manter esses dois mundos bem separados? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês sobre as coisas da medicina do esporte. Sem dúvida que é uma grande preocupação. Nós, da Sociedade Brasileira de Medicina e Exercício do Esporte, junto com o Conselho Federal de Medicina, temos uma resolução que regulamenta a atuação do médico dentro das equipes dos departamentos médicos. Essa regulamentação é de 2008, o número dela é 1833, se minha memória não me falha. Eu tive o prazer e o privilégio de participar da confecção dessa resolução. E um dos artigos já dá a responsabilidade do médico de equipe contar aos atletas e aqueles componentes da equipe quais são as substâncias que são dopantes ou não são, quais são as substâncias permitidas ou não dentro da atividade física esportiva, principalmente no esporte de alto rendimento. Muito bacana, vamos conversar muito sobre isso. Nosso segundo participante aqui hoje, o currículo é extenso, basta falar que ele tem 4 medalhas olímpicas, só isso. Gustavo Borges, muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu falava desse sentimento de superação do atleta sobre si mesmo. Muitas vezes, eu diria que até na maioria das vezes é mais importante superar o seu próprio limite do que superar o adversário, que é consequência dessa superação do próprio limite. Onde é que entra a tentação para utilizar alguma ferramenta que está fora do seu corpo? Boa tarde, prazer estar participando aqui dessa conversa. O atleta ele tem que superar todos os dias e o grande adversário do atleta é ele mesmo. Sem dúvida nenhuma você tem uma preocupação excessiva com o seu adversário, mas quanto mais você se preocupa com os demais, menos você se preocupa com você mesmo. E aí você acaba desnorteando um pouquinho o caminho que você quer trilhar para você, né? E a hora que você conquista as suas coisas, é lógico que a concorrência, os rivais estão ao seu redor. Mas a questão da tentação, eu participei durante 20 anos com uma carreira de nadador, no alto rendimento durante muito tempo,
E se você quiser procurar alguma coisa, você encontra. Se você não quiser procurar, não vai chegar até você. E as questões que a gente está encontrando um pouco hoje, até a relação com esses medicamentos, até as substâncias que estão dentro do medicamento, é um negócio muito doido, porque está em qualquer coisa que a gente consome para dor de cabeça, para um negocinho, para aquilo ali, ele pode ter resquício de alguma coisa que é proibido para o alto rendimento. Então, o atleta ele é extremamente vigiado. E quando alguma substância é encontrada, a palavra doping vem logo de cara. E independente do contexto que foi o que aconteceu, já fica uma mancha nesse cenário. Então, a preocupação é muito grande em cima disso e acho que a gente vai poder discutir muito sobre isso. Sem dúvida. Wagner Villaron, meu companheiro, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, boa tarde para você. Para você também. O Gustavo falou aí que, independentemente do contexto que aconteça, sendo provado que sim ou que não, fica uma mancha no currículo desse atleta, fica pelo menos um ponto de interrogação. É assim mesmo? Atletas que conseguiram se provar inocentes continuam sofrendo com aquela manchinha no currículo? Eu acho que a manchinha fica, Bob, porque a questão do dolo, da intenção, a gente sabe que muitas vezes não é considerada. Às vezes pode até anular, mas doping é doping. Se você não teve a intenção, talvez você não tenha tido cuidado com a equipe que você montou, ou com a observação de uma bula que você deveria ter feito. Então, o fato de você ter entrado no doping, mesmo sem a intenção, acaba tendo uma consequência ruim, aí fica aquela justificativa eterna. Sempre você vai ter o risco de ter que falar sobre esse assunto. Então, como sempre a gente fala, o mais legal, o mais fácil é não entrar nessa. Doutor, exatamente o que é doping? Pra gente, porque a gente fala, há muitas e há diferentes substâncias, e há diferentes níveis ou de crescimento do atleta, e há essa diferença do uso de entorpecentes, que eu acho que são duas coisas que a gente tem que deixar bem separados. Mas o doping é considerado o quê? Uma potencialização da capacidade através da droga, uma coisa desse tipo? Também. A Agência Mundial de Controle Antidoping, ela tem 3 vertentes para definir o doping. Um são as substâncias que interferem diretamente no rendimento do atleta. Então, são substâncias que fazem com que ele tenha uma vantagem sobre o seu adversário. A outra são substâncias que são proibidas de maneira geral. São drogas que normalmente a polícia vai atrás. Cocaína, maconha, crack, etc. São drogas desse tipo. E outra que vai contra a lisura do esporte. Então seriam métodos, por exemplo, existe um método de autotransfusão de sangue para esportes de trabalho aeróbico, de desempenho aeróbico, que são importantes. Então ele colhe o seu sangue e depois ele se autotransfunde para ter um melhor rendimento em altitude. Aumenta a oxigenação, exatamente, aumenta a capacidade aeróbica. Isso, que é a eritropoetina dos ciclistas modernos, né? Seria isso. Então são métodos que pode ser natural, mas que é ilícito e vai contra o bom andamento da atividade física esportiva. E geralmente eles pegam 2 dos 3. Né? Precisa estar enquadrado em 2 das 3 coisas. Sim, para que se considere. Claro que existe todo um conselho, uma junta, não é uma decisão isolada, são pessoas, né? Então, mas depende muito do julgamento individual de cada um para considerar aquela substância doping ou aquele procedimento doping. Né? Hoje já se fala em doping genético também, né? Manipulação de células, tudo isso. Me parece que até a gente podia falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco, mas acaba sendo uma corrida, né, um contra o outro, um tentando descobrir o que é e outro tentando inventar novas formas de fazer. Ô Gustavo, atleta de alto rendimento, especialmente atleta de alto rendimento, nunca fica sozinho, né? Não é ele que faz o plano de alimentação, não é ele que faz o plano de treinamento, não é ele que faz o plano físico e tudo mais. Ele tem um staff em volta. É muito mais comum do que a gente pensa o atleta não saber o que está acontecendo? Não, eu acho que no alto rendimento, no nível que a gente está lidando hoje, o atleta sabe o que está acontecendo. Só que a gente está falando de seres humanos, né? E o ser humano, ele comete erros. Todos nós aqui temos os nossos problemas e a gente, em algum momento, algum deslize vai acontecer. Só que quando você está no alto rendimento e esse deslize acontece com uma situação como essa, independente da intenção ou não,
Aí o Vilarão estava falando, melhor não entrar nessa, isso é fato, né? Melhor é não entrar nessa, é não deixar que isso aconteça. Mas quando acontece, tem todo um contexto por trás. E a gente vê coisas frequentes que acontecem ao longo do esporte. E infelizmente, o que acontece é, achou uma substância, por mínima que seja essa substância, que nem interfere no rendimento, já fica taxado o doping. Então, se tem um resquício dessa substância, é doping. Aí você entra na interpretação. Aí, quem vai mais a fundo e quem entende mais a fundo são as pessoas que vão lá e que julgam. E aí, o leigo, as pessoas que estão lendo o jornal ou que estão vendo as informações, a gente fica no superficial. Aí fica nesses nomes aí de bula de remédio, que ninguém está doido. Você parar para ler uma bula de remédio hoje, você não faz mais nada. Você fica assustado. Fica assustado. Então, os atletas de alto rendimento, eles têm lá o caderno do COB, do COI, a confederação, os médicos, quem tem um staff próprio, como é o caso desses atletas que tiveram recentemente esse fato, eles têm um médico que cuida disso tudo, mas mesmo assim você está sujeito a um erro humano, independente da intenção, da alegação, do contexto de todo o negócio. Então, eu concordo com você, não entra nessa. Agora, cair nessa é uma possibilidade, né? Como a gente acompanha em alguns casos. É claro que a gente está conversando sobre isso, né? Vários casos aí nos últimos meses, nos últimos anos, mas bem recentemente, o nosso campeão César Cielo, que está envolvido com essa situação, né? Pelo uso de furosemida. Aliás, queria perguntar ao doutor, a furosemida é um diurético, quer dizer, ela ajuda a tirar água do organismo, é isso? Ela dilui, né? Dilui a urina e é a substância, é o componente usado para você testar as drogas. E aí o que acontece? Quando você dilui a urina, outros componentes que podem ser anabolizantes, eles ficam difíceis de detectar. É isso? O diurético, originariamente, ele é usado em categorias de luta. Quando você tem pesos, né, que estratificam, se você está com 70 quilos e 100 gramas e você quer passar para a categoria de baixo, você toma um diurético na hora da pesagem e você já passou para a categoria de baixo. Então você vai lutar com alguém que é potencialmente mais fraco do que você. Então esse é o grande uso do diurético como doping. E ela é tida como uma substância mascarante, porque a hora que você vai tentar dosar, e o doping ele é feito assim, né? É uma máquina, nessa máquina você coloca a urina e as substâncias correm. E elas têm que ter uma mínima concentração para correr. Se ela estiver muito diluída, ela não corre. Então, você toma um diurético, dilui e ela não vai aparecer, aparece só o diurético. Então, no caso dos nadadores, especificamente do Cielo, do Henrique, do Nicolas, eles não têm nenhum benefício, não teriam nenhum benefício por tomar o diurético em si, por perder peso. Isso não faz diferença nenhuma para eles. Não. Nenhum. O que poderia ter acontecido é tomar alguma outra coisa que pudesse melhorar o rendimento e ser mascarado. Isso. E por isso está toda essa controvérsia. As substâncias proibidas, elas têm uma proibição qualitativa, ela não é quantitativa. Entendo. Então, achou... Não interessa se tem pouquinhos, tem muitos. Exatamente. Entendi. E aí, no caso, aí até uma pergunta mais direcionada ao doutor, dependendo da quantidade desse diurético, ele pode ter esse efeito ou não. Se ele for muito baixo ou muito alto, ele mascara ou não mascara esse tipo de substância, ou não faz diferença? Eu acho que está muito mais relacionado com a época que você tomou. Porque o diurético ele é usado como hipotensor, né? Para as pessoas que têm pressão alta. Explica pra gente o que é hipotensor. Ele faz abaixar a pressão. Abaixar a pressão. Ele é um adjuvante no tratamento dos hipertensos, da pressão alta. E é assim que ele age, ele faz com que o rim capte mais sódio e água e faz com que a diluição da urina vai e aí se abaixa a pressão. Mas doutor, só para esclarecer, o diurético... Só para registrar, Wagner, a gente está vendo imagens do Troféu Maria Lenk, a competição em que o César Cielo, o Nicolas Santos e o Henrique Barbosa, eles perderam aí os seus índices, né? Foram punidos com a perda desses índices, e também o Vinícius Way, que é o atleta do menos tênis.